Peço que os irmãos abram em Ageu, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Hoje, pela graça do Senhor, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre esse livro e nós encerraremos hoje a última profecia do profeta Ageu. Então, por gentileza, abram aí em Ageu, capítulo 2, vamos ler do versículo 20 ao 23. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23. Deixem aberto, por gentileza. Antes de lermos, meus irmãos, deixa eu contextualizar os irmãos para facilitar o entendimento dessa quarta profecia. Nas últimas três oportunidades que estivemos aqui, nós falamos de cada uma das profecias. Nós vimos que o profeta Ageu ele tem 4 profecias para o povo. Relembrando o que aconteceu, por conta da desobediência do povo judeu que vivia na terra prometida, Deus os puniu e os levou cativos ao império da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos. Como nós sempre encontramos nas Escrituras, toda vez que Deus castiga o seu povo, toda vez que Deus pesa a mão sobre o seu povo, nós vemos do outro lado a graça de Deus também. Então, desde o Éden, nós vemos a punição e a graça. A justiça de Deus e a graça de Deus. E dessa forma também, embora Deus tenha punido o seu povo pela desobediência e levado ele para o cativeiro, Deus havia também prometido que após 70 anos como cativos, eles retornariam para a sua terra. E isso aconteceu. Depois que o Império Babilônico caiu, com a ascensão do Império Persa, o primeiro imperador, que era Ciro, decretou o retorno do povo judeu para a terra prometida, com o objetivo principal de reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelo imperador babilônico Nabucodonosor. Quem liderou esse primeiro retorno, dessa primeira parte do povo judeu que era cativo na Babilônia para Jerusalém, foi um homem chamado Zorobabel. Ele veio a se tornar o governador de Judá. Então ele leva uma parte do povo que estava cativo até Jerusalém, chega naquela cidade destruída e tomada de diversos inimigos, e eles começam a reconstruir o templo, porém, por causa de pressões, por causa dos inimigos daquela terra e diversas dificuldades, eles suspendem o trabalho de reconstrução do templo. Eles fazem um altar provisório, a fim de continuarem os ritos que eles precisavam fazer, mas eles vão se preocupar em arrumar as suas casas, os seus negócios, os seus campos, enquanto o templo do Senhor continuava destruído. Durante esse período em que o povo passou a olhar mais para as suas coisas do que para as coisas de Deus, Deus vai e disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo utilizando recursos como seca, como insatisfação, como diversas dificuldades na lavoura, a fim de que o povo reconhecesse que estava invertendo as prioridades e voltassem a adorar a Deus e se dedicar às coisas de Deus. E Deus, sendo misericordioso, o templo ficou parado, ou a reconstrução ficou parada por 15 anos, até que Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, a fim de encorajar o povo, a fim de mostrar para o povo aquilo que eles estavam fazendo de errado, trazê-los de volta aos seus caminhos, e encorajar e trazer esperança ao povo. Então Ageu ele traz a primeira mensagem de Deus, que é a primeira profecia que nós já vimos aqui, onde ele vai lá e fala para o povo: olha, vocês estão invertendo as prioridades, vocês estão se preocupando com as suas coisas, e as coisas de Deus estão sendo deixadas em segundo plano. Acorda! E o que acontece?
o povo temeu a Deus, a começar pela liderança, e voltaram à reconstrução do templo. Passado um pouco de tempo, o povo desanimou. E aí nós temos uma segunda mensagem que é dada a Ageu, para que o povo não se desanimasse. Afinal, Deus falou: eu estou com vocês, o meu espírito habita no meio de vocês, não desanimem, continuem a construção. E o povo continuou, foi encorajado novamente e voltou a reconstruir o templo. Passado mais um pouquinho, essas 4 profecias foram dadas em 4 meses só para os irmãos calcularem aí. Passado mais um pouco, vem a terceira mensagem, a terceira profecia, que era para mostrar para o povo que o motivo principal de Deus ter castigado o povo durante aquele período de 15 anos não era simplesmente o fato de eles terem deixado de reconstruir o templo, mas o problema era muito mais profundo, era o coração deles. Então Deus vai apontar para o problema do coração, mostrando que, mesmo que eles estivessem fazendo sacrifícios naquele altar improvisado, o problema estava no coração, e por isso todas as obras que eles estavam fazendo eram impuras, segundo Deus. Mas a partir daquele momento em que o alicerce do templo foi colocado e a construção estava avançando, Deus diz: a partir de hoje, a partir desta data, eu abençoarei vocês. Mostrando para nós que o coração havia sido redirecionado, e eles estavam nos caminhos do Senhor, voltando a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E nesse mesmo dia em que Deus dá essa terceira mensagem, na sequência ele dá a quarta mensagem, a quarta profecia, mas nesse caso foi especificamente para o governador de Judá, Zorobabel. Então o profeta Ageu vai trazer essa mensagem que nós vamos ler agora para o governador de Judá, Zorobabel. Acompanhem, por gentileza, a leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Ageu 2, de 20 a 23. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá: farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida neste momento e nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie na condução da exposição da tua palavra e também no entendimento da tua palavra, não só da mente, mas do nosso coração. Que o Senhor nos encha de encorajamento, de esperança e de salvação por meio da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é esperança e encorajamento. Aqui nós vamos ver que essa pequena mensagem, essa pequena profecia que foi dada a Ageu, serviu como encorajamento e esperança para ele, mas serve para nós também como motivo de encorajamento e esperança. E nós extraímos 3 lições importantes dessa passagem a ser tratada nesta noite. E a primeira delas é a importância da liderança. Vocês podem perceber que lá no começo de Ageu, lá no primeiro versículo diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, que era o rei da Pérsia, do imperador da Pérsia, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, e aí vem a palavra de Deus. Então, o livro de Ageu, ele começa e ele termina com a palavra de Deus sendo direcionada para a liderança do povo, tanto a liderança política, no caso de Zorobabel, como Josué, liderança eclesiástica, e também, depois,
é destinada a todo o povo. Então nós vemos que Deus, por ser um Deus de ordem, e Ele nos dá o exemplo disso, Ele preza pela liderança. E nós vemos aqui a importância da liderança. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a liderança está sendo negligenciada. Ninguém mais quer assumir a liderança bíblica por causa, muitas vezes, de egoísmo. Porque ser líder dá trabalho. Liderar é difícil. Liderar biblicamente não é fácil. Mas Deus tem chamado, desde o início da história até os dias de hoje, pessoas para que liderem. O líder é aquele que vai conduzir, aquele que vai proteger, aquele que vai cuidar. E nós, cristãos, que fomos alcançados pela graça do nosso Senhor, já somos líderes natos. Afinal, nós temos a função, como cristãos, de liderar, conduzir, mostrar o caminho correto no local onde nós estamos. Então, esse simples fato já aponta que nós, como cristãos, temos o dever de sermos líderes. Mas, num sentido muito mais especial, nós temos outras figuras de liderança que recebem um lugar não mais proeminente, mas um lugar de mais responsabilidade. Por exemplo, o homem no seu lar. O homem no seu lar, ele deve ser um líder da sua família. Nós também temos a figura dos líderes na igreja. Temos os líderes nas Forças Armadas, na política, e em todo lugar que você possa imaginar, a figura do líder é importante. E na sociedade em que estamos vivendo, é pregado algo do tipo que ninguém deve liderar, porque todos devem ser líderes. E quando nós chegamos a essa conclusão que todos devem ser líderes, no final das contas, ninguém é líder de nada. E aí acaba sendo muito fácil nós negligenciarmos os nossos deveres de liderança e querermos que outras pessoas façam aquilo que era dever nosso fazer. A função do líder é tão importante que Zacarias, um profeta contemporâneo de Ageu, ele diz lá no seu capítulo 13, versículos 7 a 9, uma expressão muito bonita e importante, tanto que Jesus Cristo a repetiu, onde ele disse que se você ferir o pastor, o rebanho ficará disperso. Mostrando que a liderança tem um papel fundamental. Só que essa liderança ela deve ser uma liderança servil, uma liderança aos pés de Cristo. O maior líder que já existiu e que existirá foi Cristo. E ele nos dá o exemplo dessa liderança, essa liderança sacrificial. Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, foi aquele que mostrou que o líder é aquele que se faz de escravo e lava os pés dos seus discípulos. O líder, ele pode ser chamado para se alimentar como Jesus Cristo foi, mas disse, eu tenho que fazer aquilo que o meu Pai me disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É aquele que se sacrifica, é aquele que passa noites em claro, é aquele que se desgasta a fim de conduzir a sua família, conduzir a sua igreja, conduzir aqueles sob a sua responsabilidade para o caminho correto, para protegê-los, para cuidar deles, sempre dependente de estar aos pés de Cristo, aprendendo a piedade, a fim de liderar de maneira correta. Nós vemos algumas distorções de liderança na Bíblia, como o caso de Acabe e Jezabel. Se os irmãos não conhecem essa história, procurem. Ela é longa, não dá para falar toda aqui. Mas nós vamos ver que o rei Acabe, ele era um nada. E Jezabel assumiu a liderança que era para ele estar exercendo, e nós vemos diversas dificuldades advindas dessa inversão da liderança envolvendo o rei de Israel. Nós vemos a dificuldade que foi quando ele deixou de assumir o seu papel de líder. Nós somos chamados a ser líderes. Nós estamos em tempo de futebol.
Inclusive, glória a Deus por estarmos aqui nesta noite. Mas vocês devem acompanhar que todo time de futebol tem um capitão, para mostrar a importância de ter alguém sempre para liderar. Onde você não tem um líder, você tem anarquia, você tem bagunça. E Deus não é um Deus de bagunça. Então, meus irmãos, como aplicação desse primeiro ponto sobre a importância da liderança, o que nós podemos levar de ensinamento para os nossos dias? Primeiro, nós devemos fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: como tem sido a nossa liderança? Em especial, eu chamo a atenção dos homens, embora isso não isente as mulheres de exercerem liderança. Os homens, perguntem-se, como tem sido a minha liderança no lar? Eu tenho liderado da maneira que Deus espera que eu lidere? Eu tenho cuidado, protegido, provido a minha família como Deus espera que eu faça? Aqueles que exercem cargo de liderança no trabalho, como tem sido a minha liderança? Será que eu sou um líder autocrata? Será que eu sou autoritário? Será que eu humilho aqueles que estão sobre a minha direção? Faça essa pergunta: como você tem exercido a sua liderança? E agora para as mulheres em especial, como você tem ajudado, auxiliado o seu marido a exercer a liderança bíblica? Você tem auxiliado ou você tem mais trazido peso para que ele exerça a sua liderança? São perguntas que nós devemos fazer com relação à importância da liderança. Passado para o segundo ponto, nós vemos o encorajamento que Deus vai dar para Zorobabel. Acompanhem, por gentileza, no verso 21, quando ele diz assim: Deus falando, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Aqui, meus irmãos, é um encorajamento para Zorobabel, para o povo de Israel daquela época, para todo o povo de Deus até os dias de hoje e para nós hoje. Aqui nós vemos uma clara lição de que Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o governador de todas as coisas, Ele que, pela sua providência, faz com que tudo aconteça da maneira como Ele quer. Deus é aquele que retém o pecado, a fim de que nós ainda tenhamos alguma condição de viver neste mundo dominado pela influência do pecado. Deus é aquele quem criou todas as coisas, é aquele que deu início e dará fim à história, e é Ele quem levanta reis, impérios, governos, mas é Ele também que faz abalar todas essas coisas. Isso nos traz uma lição importante no sentido de que nós não devemos temer, se nós reconhecemos que Deus é quem Ele diz ser. E muitas vezes, infelizmente, nessa nossa temeridade, nós acabamos tentando nos segurar e confiar em coisas que são abaláveis, em coisas que irão acabar. E nós dedicamos nossa vida trabalhando em prol de algo que é efêmero, algo que não vai perdurar pela eternidade. Eu lembro quando eu venho aqui com minhas filhas aqui em Santos, né? Acredito que todo mundo sabe que nós ficamos aqui na cidade vizinha em Santos, né? E quando está um clima bom, nós sempre vamos à praia. E as meninas passam várias horas não, né? Mas vários minutos sentadas à beira do mar, construindo o famoso castelo de areia. E elas são detalhistas, vão fazendo, até que a maré sobe. E aí o que acontece? A onda vem, destrói aquele castelo que elas criaram. Muitas vezes em nossa vida nós fazemos isso, nós estamos dedicando tempo, esforço, nos desgastando em coisas que não vão dar em nada. Coisas que acabarão.
Aqui Deus está mostrando que ele abala os reinos, ele abala todas as coisas. Depois nós vamos ver que ele está fazendo um contraponto com um reino que é inabalável. Mas aqui ele está mostrando que todas as dificuldades pelas quais o povo estaria passando eram passageiras. Essas dificuldades acabariam. Então nós não devemos viver com medo, porque nós cremos que Deus governa todas as coisas. Então, guerras, doenças, mudanças climáticas, violência, essas coisas não devem nos desesperar, e por isso que é importante nós estarmos constantemente ouvindo as verdades das Escrituras, para que a nossa fé seja fortalecida. Infelizmente, muitas pessoas só ouvem a palavra de Deus aos domingos, e passa mais 6 dias da semana ouvindo desgraça. E aí você começa a acreditar que Deus não tem o controle de nada. Eu estou nas mãos dos governantes, eu estou nas mãos de políticos, eu estou nas mãos do acaso, e você não ouve as verdades das Escrituras, e parece que a sua fé vai esmorecendo, e você começa a viver numa tensão que não era para estar presente, você começa a viver com medo, você começa a viver desesperado, porque a sua fé está direcionada em algo errado, em algo que não dá esperança, em algo que não encoraja. Por isso a importância de se ouvir a palavra de Deus todos os dias, com constância, meditar na palavra de Deus, crendo que Ele é o governador e sustentador de todas as coisas. E isso, meus irmãos, tem implicação muito clara e imediata para a nossa vida. Semana passada, nós fomos passear no zoológico lá em São Paulo. E aí, para quem conhece a Zaya faz umas perguntas já capciosas. Ela tem 5 anos. E nós, passeando por lá, ela começou a fazer uma pergunta que depois me deixou intrigado, por causa da minha resposta. Ela via os animais e dizia assim: papai, a gente viu lá um elefante, por exemplo. Papai, para que serve o elefante? Para que serve o elefante? Aí eu confesso agora um pecado meu, que eu respondi para ela assim: minha filha, o elefante nasce, cresce, reproduz e morre. A função dele é essa. É nascer, crescer e morrer. Aí ela foi, e o avestruz? A resposta foi a mesma. Aí aquilo foi me incomodando. Não é possível, eu estou respondendo errado. Pois afinal, tudo é para a glória de Deus, não é? Se tudo é para a glória de Deus, eu não posso falar que um animal que Deus criou, ele serve para crescer e morrer e só. Aí eu comecei a mudar a resposta. Minha filha, esse animal, esse grande elefante, ele serve para nos mostrar que Deus é tão poderoso e caprichoso que ele criou um bicho desse tamanho, que tem uma finalidade muito importante, cujas necessidades dele servem para adubar o solo, e ele faz com que nós, observando ele, nós glorifiquemos a Deus, pois foi ele que fez esse elefante. Aí a resposta dela: e isso serve para todos os outros animais que nós vimos lá. Então você vê lá o pinguim, você vê uma lagartixa colorida lá, ela tem a finalidade de glorificar a Deus. Então a gente às vezes, com frequência, nós perdemos esse norte. Nós passamos a viver como se Deus estivesse fora da nossa equação. E aí eu começo a responder como o mundo me ensina. Não. Nós temos que ter a nossa bússola direcionada a Deus e crer que tudo aquilo que Ele criou é para a glória dEle. E assim apontar e ensinar a criança que ela deve glorificar ao Deus Todo-Poderoso, que criou aquela quantidade imensa de animais, e que Ele nos colocou para dominar sobre esses animais. Os animais nos servem, nós devemos cuidar com amor dos animais, porém nós não devemos considerá-los como ser humano, e aí você tem diversos ensinamentos relacionados à criação, apontando para Deus. A nossa vida deve ser assim, voltada e apontada para Deus.
Então, nessa parte aqui, Deus ele fala que ele vai abalar todas as coisas, porque todas as coisas são abaláveis. E nós temos colocado a nossa confiança em coisas abaláveis, ao invés de nos voltarmos para o Deus Todo-Poderoso, que é aquele quem abala essas coisas abaláveis. E percebam, meus irmãos, o que está lá em Mateus 24, de 28 a 31, onde fala sobre a vinda do Filho do Homem. Nós vimos aqui que Deus fala pelo profeta Ageu que ele abalaria os reinos, né? Ele abalaria os reinos. E aí nós vemos lá em Mateus 24, 29, quando Jesus Cristo está falando a respeito da segunda vinda dele, veja lá o que ele diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglô de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja como é semelhante. 500 anos antes da vinda de Cristo, o profeta já estava recebendo a mensagem de Deus e passando para o governador de Judá, que as coisas seriam abaladas, mas nós vamos ver que um reino inabalável seria inaugurado. E da mesma maneira, Jesus Cristo está avisando, depois que ele veio, que as coisas também seriam abaladas, mas, na sequência, ele viria pela segunda vez. Então, meus irmãos, como aplicação desse segundo ponto, sobre o encorajamento, nós nos sentimos encorajados ao saber que Deus é o dono de todas as coisas. Então você reconhece que Deus é realmente o Deus do universo? Você reconhece que realmente tudo está nas mãos de Deus? Que Ele tem governado todas as coisas? E que embora você possa estar passando pelas maiores dificuldades da sua vida, Deus não te deixa sozinho. Deus está governando. Terceiro e último ponto, meus irmãos, a esperança. No verso 23, acompanhem por gentileza. Depois de serem abaladas todas as coisas, aí versículo 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, algumas explicações antes de nós entrarmos na interpretação mesmo aqui. Aqui, quando Deus fala, você é meu servo, é uma expressão messiânica. Quando Deus diz meu servo, Ele está apontando para o seu servo fiel e perfeito, que é Cristo. Então, nas Escrituras, nós veremos diversas vezes a expressão meu servo. Então, aqui, para Zorobabel, ele está apontando para Jesus Cristo, ou seja, Zorobabel é um tipo de Cristo. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de usar essa expressão, para as pessoas não pensarem que eu estou falando que Zorobabel era um mini Cristo. Não é isso. Quando eu digo que Zorobabel era um tipo de Cristo, é porque ele apontava para Cristo. Então, nós temos Adão como sendo um tipo de Cristo. Ele apontava para Cristo que viria. Nós temos Abraão sendo um tipo de Cristo, Davi foi um tipo de Cristo, e Zorobabel também um tipo de Cristo, aquele que apontava para aquele que viria, o Messias que viria, certo? Então aqui nós temos essa expressão, você que é meu servo, diz o Senhor. E ele diz, farei de você um anel de selar. Anel de selar era um instrumento utilizado pelos reis daquela época, onde eles autenticavam os documentos. Esse anel de selar era tão importante que os reis andavam com ele ou no dedo ou amarrado ao pescoço. Porque se ele perde esse anel, qualquer um poderia escrever qualquer coisa e
carimbar ali, dando selo real para aquele documento, e aquele documento seria autenticado. Então aqui Deus está falando que Zorobabel seria o anel de selar dele. Estaria junto de Deus, protegido de Deus, e autenticaria as obras que Deus faria. E por fim, porque eu o escolhi, essa expressão é importante também, mostrando que Deus escolheu e protege o seu povo, e por fim, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão aqui, ao se referir a Deus como o Senhor dos Exércitos, ela é importante. No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não existe nenhuma vez a expressão Senhor dos Exércitos. Não existe. Porém, nos livros pós-exílicos, ou seja, assim que o povo voltou do exílio babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias, nós temos a expressão Senhor dos Exércitos sendo dita 80 vezes. 80 vezes os autores bíblicos se referem a Deus como sendo o Senhor dos Exércitos. E isso nos traz muitas lições importantes, mas nós vamos chegar lá. Vamos voltar para a interpretação aqui dessa parte que nos traz uma grande esperança. A primeira lição que nós tiramos aqui é que Deus protege o seu povo. A mensagem que estava chegando aqui a Zorobabel é que ele, sendo um eleito de Deus, seria protegido, junto com o seu povo, de todos aqueles abalos que estavam ocorrendo nas nações, mas eles seriam protegidos. Aquele povo pequeno e fraco, aquele povo voltando no exílio, sem dinheiro, destruído, moral e financeiramente e espiritualmente, esse povo seria protegido. E isso nós podemos ver que o povo daquela época acompanhou diversos abalos nesses impérios. Nós vemos o Império Assírio, aquele que destruiu o reino do norte de Israel, caindo para a Babilônia. Nós vemos agora a Babilônia caindo para o Império Persa. Depois nós vamos ver que o Império Persa destruiu o famoso e grande Império Egípcio. E depois nós vamos ver que o Império Macedônico destruiu o Império Persa. E o Império Macedônico foi destruído pelo Império Romano. Então, em poucos séculos, nós vemos os abalos das nações, nações ascendendo e nações caindo. Mas o povo de Deus estava protegido e continuaria sendo protegido. Zorobabel, você é meu anel de selar, você está comigo. Você autenticará as obras que eu tenho para fazer. E a principal delas é que da sua linhagem, Zorobabel, virá o rei, o Messias, Jesus Cristo. Da sua linhagem, depois de 10 gerações, Zorobabel, virá Jesus Cristo. E essa foi uma mensagem muito impactante, meus irmãos, para Zorobabel. Sabem por quê? Porque o seu avô chamado Jeconias, que foi um rei lá de Judá. Nós vemos isso lá em Jeremias 22, 24. Deus falando para o avô de Zorobabel, Jeconias, ele disse assim: mesmo que você, Jeconias, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Deus falou para o avô de Zorobabel, antes de o povo ser levado cativo para a Babilônia: mesmo que você fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria da minha mão. E agora para o seu neto Zorobabel, Deus está falando: olha, você será o meu anel de selar. Ou seja, Deus estava restaurando aquela linhagem que eles poderiam pensar que as promessas de Deus sobre a vinda do Messias, vindo da linhagem de Davi, havia acabado com Jeconias. Deus falou que arrancaria o anel de selar de Jeconias, acabou. As promessas de Deus falharam. Mas não, Deus está mostrando aqui que Zorobabel estava trazendo de volta a linhagem que seria responsável pela vinda do Messias lá na frente. Além disso, meus irmãos, quando Deus usa a expressão do anel de selar, ele mostra que Deus confiava
confiara a ele a autoridade para executar a vontade de Deus. Então, como um importante líder do povo, Zorobabel tinha a importância de autenticar os atos que Deus faria, apontando para Jesus Cristo, que disse que a vontade dele era fazer a vontade do meu Pai. Então nós vamos ver diversos paralelos entre Zorobabel e o Messias, Jesus Cristo. Então Zorobabel ele não deveria desanimar diante das convulsões históricas que estavam ocorrendo na região. Ele não deveria ficar milindrado, ele não deveria achar que acabou. O Império Persa, que nos autorizou voltar, agora está caindo. Acabou o mundo. Não, ele estava sendo encorajado, porque da linhagem dele viria o Messias. E falando em abalo ainda, nós vemos lá em Apocalipse 11:15, que diz que o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, essa parte final que nós estamos vendo é Deus falando para o líder, para o governador de Judá: olhe, você será o meu anel de selar, você é o meu eleito, o meu escolhido, estará junto de mim. A partir de você, a linhagem dará continuidade e redundará na vinda de Jesus Cristo lá na frente. Então nós, meus irmãos, somos o povo de Deus, eleito desde a fundação do mundo, e nós seremos protegidos e guardados por Deus até a segunda vinda de Jesus Cristo. Vejam como é semelhante a mensagem aqui, o abalo dos reinos, a vinda de Cristo. Mas depois que Cristo veio, cumpriu a sua obra terrena, ascendeu aos céus, a promessa continua: o mundo ainda será abalado, as nações serão abaladas, Deus ainda sacudirá o mundo, mas o reino inabalável já foi inaugurado com Cristo aqui. A igreja, nos moldes que nós conhecemos, foi inaugurada por Jesus Cristo, sendo ele a pedra angular, a base sobre a qual são edificadas as paredes deste templo. Então nós estamos vivendo hoje em um momento em que Cristo reina. Cristo aguarda o momento para voltar e levar os seus para o gozo eterno. Isso deveria nos encher de esperança e encorajamento, ao saber, como crentes, que nós sabemos o final da história. Nós somos os únicos que podemos dizer: eu sei o que vai acontecer. Por isso, inclusive, que você pode dizer aquela frase que já virou jargão: fica tranquilo que no final vai dar certo. Para o crente vai. Para o crente vai dar certo. O crente sabe o que vai acontecer, se ele for antes, ou se ele estiver vivo quando Cristo voltar. Ele sabe o final da história, ele sabe que o povo de Deus será arrebatado e a terra será refeita, e novos céus, nova terra serão instauradas, inauguradas, e nós voltaremos e viveremos eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Conclusão, meus irmãos. A profecia ela tinha aplicação imediata e cumprimento pleno no final dos tempos. Como praticamente todas as profecias são assim. Todas as profecias que nós encontramos nas Escrituras, nós temos uma aplicação imediata, mas nós temos uma aplicação mais plena lá na frente. Essa é uma delas. E isso nos enche de esperança ao saber que essa promessa de Deus, do Messias, se cumpriu. Então hoje, teoricamente, nós deveríamos ter mais esperança do que o próprio Zorobabel, porque Zorobabel nem viu chegar. Embora isso não impeça que nós tenhamos a nossa fé, como foi pregado pelo reverendo Robert hoje de manhã. Não vê e crê. Então Zorobabel, ele não viu o Messias vindo, mas ele veio. E agora nós sabemos que a profecia foi cumprida. Mas haverá o cumprimento total dessa profecia mais na frente. Então nós podemos crer que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Então, ao terminarmos, meus irmãos, esse livro de Ageu, nós vimos que o livro de Ageu é um livro para encorajamento e esperança. Nós vimos que a esperança que é apontada aqui no livro é que Cristo virá.
Essa é a esperança. No primeiro capítulo e nas primeiras profecias, às vezes isso não fica tão claro assim. Embora nós possamos apontar para Cristo, na verdade nós devemos sempre apontar para Cristo. Mas nesse final, como se fosse uma progressão da revelação de Deus, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, nós vimos que essa progressão da revelação divina, ela culmina com a mensagem direta sobre a vinda do Messias. E é isso que nós estamos aguardando, a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, como aplicação prática para a nossa vida, meus irmãos, para nós sairmos daqui hoje e começarmos a semana pensando a respeito dessas coisas, eu fiz um apanhado rápido sobre o livro inteiro, só para que os irmãos pensem aí nessas questões e reflitam. A primeira delas, baseada no capítulo 1, na primeira profecia, pergunte a si mesmo, já a partir de hoje e durante essa semana, quais têm sido as prioridades da sua vida? Você realmente tem priorizado as coisas de Deus? E hoje é um dia propício para falar a respeito disso. Você tem priorizado as coisas de Deus? Onde é que está o seu coração? Em si mesmo? Nas coisas terrenas? Nas coisas inabaláveis? Abaláveis? Ou está apontado para o reino inabalável? Segunda aplicação, você tem reedificado a sua vida espiritual? Nós vimos que o povo voltou com a obrigação de restabelecer ou de reedificar o templo que havia sido destruído. E o templo, nós vimos que o templo de Jerusalém era o local onde a comunhão com Deus ocorria. Hoje o templo é nós, nosso corpo. Você tem trabalhado para edificar o seu corpo? Como que eu edifico o meu corpo? Utilizando aquilo que Deus nos oferece de maneira especial na sua palavra. Utilizando a palavra como ensino, meditação e obediência, orando a Deus, estando em comunhão com os irmãos, fazendo atos de misericórdia, participando dos sacramentos. Assim você reedifica a sua vida espiritual. E aí eu pergunto, você tem reedificado a sua vida espiritual? Você tem se dedicado à obra do Senhor como deveria? Isso nós vimos na mensagem anterior. Eles estavam fazendo num altar improvisado, achando que estavam fazendo muito a Deus. Como tem sido o seu trabalho para Deus? Você tem apenas cumprido a tabela? Tem apenas batido o ponto na igreja e só? Avalie como tem sido a sua vida no trabalho a Deus. Você faz de todo o coração ou faz como uma obrigação? Você faz lamentando? Você faz constrangido? Qual é a motivação do seu coração? Quarta pergunta, meus irmãos. Você tem sido encorajado ao saber que Deus não desampara o seu povo? Pense durante essa semana nessa simples frase: Deus não desampara o seu povo. 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 Estou passando por dificuldade? Deus não desampara o seu povo. A igreja está sendo perseguida? Deus não desampara o seu povo. Estou com dificuldade financeira? Deus não desampara o seu povo. Estou com dificuldade espiritual? Deus não desampara o seu povo. Pergunte e tenha isso bem claro na sua cabeça e no seu coração. Partindo para o final, tenho refletido sobre quem é Deus? Essa é uma pergunta importante a ser feita também. Como nós vimos, Deus como governador, criador e sustentador de todas as coisas. Você tem refletido sobre quem é Deus? Sobre o poder de Deus? Sobre tudo aquilo que Ele já prometeu? Por tudo aquilo que Ele já cumpriu? Penúltima pergunta. Você tem andado com medo, ansioso, travado por conta das circunstâncias da vida? Se sim, direcione a sua fé em Cristo. É Ele que nos chama
Aqueles que estão com fardo pesado podem ir até Ele e o seu fardo ficará leve. Busque a Cristo. E por fim, meus irmãos, você tem esperado com paciência o tempo das promessas de Deus? Se não tem, pense mais a respeito disso. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. E nós estamos aguardando, ansiosos, o cumprimento das últimas profecias de Deus. Aguardemos, meus irmãos, eu ia falar ansiedade, mas pega mal. Mas esperemos com paciência, muito obrigado. Expectativa, muito obrigado de novo. Aguardemos, meus irmãos, com expectativa a grande vinda do nosso Rei, Jesus Cristo. E vivamos, meus irmãos, não como crentes nominais, mas como aqueles que creem nessas verdades, que sabem que são eleitos de Deus, salvos pela graça de Deus, e que temos um Senhor, e que precisamos obedecê-lo para demonstrar amor a Ele, e vivamos aguardando o seu retorno, para a honra e glória do nome do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.